Em 1939, numa pequena garagem de madeira em Palo Alto, na Califórnia, dois engenheiros chamados Bill Hewlett e Dave Packard, com um capital inicial de apenas $538, fundaram uma empresa. Um dos primeiros clientes foi Walt Disney, que comprou seus osciladores de áudio para o filme Fantasia. Dessa garagem, que hoje é considerado o berço simbólico do Vale do Silício, nasceu uma gigante global que fatura mais de $50 bilhões por ano, investe bilhões de dólares também em pesquisa e desenvolvimento e coloca sua tecnologia nas mãos e nas mesas de milhões de pessoas e de empresas. De computadores pessoais que definiram gerações, a impressoras que se tornaram onipresentes e a famosa calculadora HP 12C, a história dessa empresa se confunde com a própria história da tecnologia. E para falar sobre o legado, a transformação e o futuro de uma das marcas mais icônicas do mundo aqui no Brasil, eu recebo o homem que está no comando dessa operação aqui no país, Ricardo Camel, diretor-geral da HP no Brasil. Tudo bem, Ricardo? Eduardo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigadão pelo seu tempo, obrigadão por falar com a gente. Antes de a gente se aprofundar mais falando sobre a companhia, eu até falei na introdução, né, que vocês são uma empresa que faz muita coisa, né, muita coisa de tecnologia, de informática, vocês têm vários braços. O que você diria de mais surpreendente, digamos assim, o que a HP faz que talvez as pessoas não sabem que vocês fazem? Olha, evidentemente que praticamente se você perguntar para qualquer pessoa se ela conhece HP, vai dizer que sim. Ou seja, pela calculadora, por uma impressora, por um computador. O que talvez ela não conheça, o que está por trás da HP. O nosso compromisso com a comunidade, com o planeta e de entregar a melhor experiência possível para os nossos consumidores. Perfeito. E o que eu ia lhe perguntar, dentro do que você pode dividir com a gente, hoje a receita que a companhia gera, ela é relativamente pulverizada? Vocês têm alguma, por exemplo, os computadores são o carro-chefe, como é que é a distribuição das receitas e dos braços de negócio da companhia? Hoje a HP, em nível global, tem dois pilares principais. São computadores e a parte de impressão, onde a gente compõe a nossa receita. Tem também algumas outras categorias de produto, como posso te falar de produtos gamers, que nós possuímos, produtos que a gente recentemente também adquiriu uma excelente empresa, que foi a Poly. Hoje já é uma marca dentro da própria HP, mas são produtos de áudio e vídeo e de conferência. Mas basicamente são os pilares que sustentam a empresa. E você falou da impressora, né, que é justamente, acho que talvez o produto mais emblemático. Desde sempre ela teve essa relevância dentro da companhia. Como é que é a relação de vocês com esse produto em específico? Nós costumamos falar que a HP ela tem experiência completa de impressão. Você pode ter desde pequenas impressoras para pouco uso, ou impressoras que têm alta demanda de uso, corporativo, no lar, grandes formatos de impressão, formatos industriais de impressão, inclusive formatos de impressão em 3D. Então, nós costumamos até ter uma brincadeira que nós temos do alfinete até o foguete na parte de impressão. Perfeito. Justamente, impressora 3D já tem bons anos que se fala sobre isso. Não é algo tão amplo, né, porque não é tão acessível, mas como é que são os produtos de vocês nesse sentido? Quais são as últimas novidades aí desse ramo? Tem algum produto de vocês que já está mais perto de estar mais para o mercado, para o varejo? A nossa estratégia para impressão em 3D, ela visa a parte industrial, a moldagem de produtos. Não são impressoras para pequenas produções. São impressoras de alta capacidade, com alto grau de qualidade para a parte industrial. Então, por isso que você praticamente não vai ver uma impressora HP nos lares. Ela está muito mais focada na parte industrial. E vocês atendem clientes de quais setores hoje? Tem algum cliente mais emblemático que você citaria que vocês atendem com impressoras 3D? Aqui no Brasil nós temos várias indústrias automobilísticas que utilizam a nossa tecnologia para moldar peças e moldes para sua fabricação, por exemplo. Perfeito. E é o principal carro-chefe, digamos assim, são os maiores clientes de vocês hoje? Sim, é a parte industrial. Tudo que você precisa pegar e desenvolver produtos localmente e moldes, protótipos, a nossa impressora 3D acaba atendendo esse segmento. Perfeito. E falando sobre um tema que está mais em voga hoje em dia, que eu acho que
quase todo executivo que senta aí, a gente acaba falando um pouco sobre isso, que é inteligência artificial. Vocês que já são uma companhia de tecnologia, quais que são as principais novidades que vocês têm de IA e como é que vocês estão olhando para embarcar em IA nos computadores? Como é que está a relação de vocês com esse tema? Perfeito, Arthur. A inteligência artificial, depois da virada do milênio ou da introdução da internet, é um marco na nossa história, porque ela vai modificar a maneira com que a gente se relaciona, com que a gente trabalha, como a gente trabalha. É um grande início, ainda o que está por vir de inteligência artificial não chegou. É uma grande tendência que vem ajudar, vem transformar, vem ajudar no nosso dia a dia. E é exatamente isso que os usuários querem. A HP rodou recentemente uma pesquisa aqui no Brasil para saber qual é a expectativa dos brasileiros em relação à inteligência artificial. E 85% se desotimiza com o que vai vir com a inteligência artificial. E o que um consumidor hoje espera da inteligência artificial? O primeiro ponto é personalização. O usuário ele quer, através da inteligência artificial, poder personalizar o uso da tecnologia, independentemente de onde ele esteja, na residência, no trabalho. Hoje, no nosso mundo híbrido, a inteligência artificial entra como um protagonista importante para isso. Então, personalização é o primeiro aspecto que o consumidor no Brasil está esperando da inteligência artificial. O segundo é ter mais desempenho, mais velocidade, segurança e, por último, na pesquisa também eles falaram sobre sustentabilidade. Isso, a pesquisa foi rodada com o público de maneira geral, com pessoas de maneira geral, ou foi executivos, foi com quem? Foi uma pesquisa ampla que nós fizemos no ano passado, com mais de 1.000 entrevistados, com públicos diversos, também diversas faixas etárias, que nos deu uma amostragem bastante interessante do que o público está esperando, quais são as perspectivas e as expectativas que eles têm sobre a inteligência artificial. Perfeito. E qual das novidades de vocês? Vocês têm usado os computadores? Você já tem linha de computador com IA embarcada? Como é que está isso dentro do portfólio de produtos de vocês? A nossa estratégia com inteligência artificial está dedicada em 3 pilares. A primeira é desenvolver produtos com inteligência artificial e com a melhor experiência possível. Segundo é a otimização de processos que nós temos. E a terceira é o próprio uso dentro como funcionários. Então, nós vemos que a inteligência artificial ela traz um fator muito importante na transformação do nosso dia a dia. Isso tem a ver um pouco também com como que a gente se relaciona com o trabalho. Como que o computador vai conseguir liberar algumas horas a mais, minutos, né? Começamos com minutos, depois horas, para você ter mais tempo para fazer tarefas que talvez hoje, devido a tanto trabalho que você tem, você não consegue fazer. Então, quando você consegue automatizar alguns processos que você tem que fazer um trabalho e a inteligência artificial te ajuda a desenvolver esse trabalho mais rapidamente, é aí que vem um grande benefício. Eu acho que a grande transformação é quando a inteligência artificial ajuda a te dar uma melhor relação com o teu trabalho. Quando também nessa pesquisa nós estudamos como que está a relação de trabalho do trabalhador com a empresa. E não é uma relação muito saudável, não é uma relação muito sadia. Por quê? Porque hoje em dia sempre teve a entrega por um resultado. A questão é que você foi acumulando cada vez mais desafios dentro da empresa. Então, a inteligência artificial entra como um catalisador desses desafios para simplificar e melhorar a tua performance. Não é que ela vai substituir você, mas ela vai te ajudar a se tornar muito mais produtivo, não para trabalhar mais, mas simplesmente para você ter um bem-estar. Tem muitas tarefas que nós fazemos hoje em dia que são rotineiras, que se você não tivesse que fazer isso rotineiramente, você ia ter muito mais tempo. Dou um exemplo, por exemplo, quantos e-mails você recebe por dia? Quantos e-mails você tem que ler? Você tem que pegar uma pauta. Um advogado, ele tem que pegar uma citação, pega uma petição, tem que pegar e ler a petição. Hoje, com a inteligência artificial, ele consegue ter um resumo, ter um comparativo do que está sendo falado, qual que é a estatística que tem, de quantos processos têm similares, quanto tempo um advogado ou a sua staff levaria para ter esses dados. Você tem hoje uma
uma oportunidade sem igual de você conseguir ser muito mais assertivo, utilizando muito menos tempo. Então é aí onde a inteligência artificial entra como um protagonista e muito interessante. Perfeito. E como que vocês lá da HP têm utilizado IA? Que ferramenta que vocês usam e até como que isso, no seu caso, na sua rotina, você usa IA no seu dia a dia? Primeiro, nossos computadores já vêm com inteligência artificial embarcada, que está sobre uma questão de desempenho, vamos dizer assim. Antigamente o processador tinha 2 centros de processamento, agora tem o terceiro centro de processamento, que é o neural, que tem tudo a ver com a inteligência artificial. Isso ajuda primeiro na questão de performance do equipamento. Você, com inteligência artificial, você passa a ter um desempenho de consumo muito menor de energia com uma capacidade de uso sem estar conectado na tomada por muito mais tempo. Isso já tira algum estresse que muita gente sempre andando com o computador, um notebook no caso, e com a fonte na outra mão. Então, hoje os computadores da HP têm uma autonomia de uso muito maior em relação ao que você pode ver aí dentro do mercado. O segundo ponto é uma melhor experiência. Então, vou te dar alguns exemplos do que nossos computadores hoje estão fazendo com a inteligência artificial. Se eu abrir meu computador agora aqui, que eu tenho uma iluminação bastante direcionada, o teu computador, normalmente, ele não iria identificar isso e você iria entrar num call, numa chamada, talvez com muita iluminação, você saindo diferente. Hoje, nosso notebook com inteligência artificial, ele incorpora várias ferramentas que fazem o ajuste de toda a iluminação, do som, ambiente, tudo automaticamente. E com isso, você passa a ter uma melhor performance dentro do uso do computador. Isso se torna uma melhor experiência. Não só para você que está utilizando, mas para quem está do outro lado e está te vendo também. Porque, afinal, se você está participando de uma reunião e você quer passar uma ideia, passar uma mensagem, quanto melhor você estiver preparado ou te vejam melhor ainda, você vai ter uma melhor performance, uma chance de melhor sucesso. Então, imagina o que um computador hoje, sem todos esses recursos, você tem que ter. Você consegue isolar, por exemplo, o volume que está ao redor do teu notebook. Ele consegue anular o volume que está fora do teu computador para que quem está do outro lado não consiga escutar o barulho ao lado. E isso faz parte da experiência. Então, e principalmente quando você vai colocar várias informações que estão no teu computador. Você tem informações privilegiadas, informações confidenciais dentro do teu computador, e você não quer subir da nuvem, por uma questão de segurança. Você roda no teu computador. O teu computador preparado com inteligência artificial, ele é 5 vezes mais rápido do que você subir um prompt na nuvem com informações para ele rodar a inteligência artificial. A grande vantagem, questão de rapidez e segurança. Você não está compartilhando os teus dados na nuvem. E é por isso que a HP tem investido muito na segurança nos seus dispositivos. Tanto ao ponto que a gente, nos Estados Unidos, nós falamos que somos os computadores e impressoras mais seguros do mercado. Você falou de notebook de computador com IA embarcada. Faz quanto tempo que vocês têm isso no portfólio? Nós lançamos no início desse ano praticamente todo o nosso portfólio de inteligência artificial, de IA embarcado, já disponível aqui no Brasil. Os produtos já estão embarcados aqui no Brasil, já está à disposição do consumidor aqui no Brasil. Tem uma adoção muito grande. Quando a gente verificou também outra pesquisa que a gente rodou na América Latina, nós vimos que aproximadamente, se não me engano, são 15%, 20% de todos os usuários da América Latina falavam que já estavam com algumas ferramentas de inteligência artificial. Agora, esse dado é correto. 40% no Brasil já estão utilizando algum tipo de ferramenta de inteligência artificial. Então, o Brasil ele demonstra uma curiosidade, uma vanguarda na adoção da tecnologia no dia a dia.
Pô, que legal. E hoje quanto custa mais ou menos na média um notebook desse embarcado com IA e como que vocês enxergam tornar esse produto mais acessível com o tempo? Se pode ser que ele fique mais barato ao longo dos anos, que é uma tecnologia mega recente, né? Olha, nós temos alguns modelos que partem a partir de R$ 4.500, você já consegue colocar um computador com núcleo de processamento para inteligência artificial. Eu vejo super acessível do ponto de vista tecnologia versus custo. Principalmente porque é uma tecnologia que ela vai te economizar tempo. Então, não é só uma relação de custo, custo e aquisição. Tem que uma relação também de custo e performance. Você, com um equipamento que te economize tempo, certamente o salário de uma pessoa trabalhando é muito mais caro do que a compra de um computador. Perfeito. E eu queria perguntar, vocês que são fabricantes de componentes, né? O que a gente deve ter de mudança de paradigmas, assim, nos próximos anos com esse boom de inteligência artificial? Porque eu me recordo que um dos entrevistados que teve aqui, que era do mesmo ramo, ele tinha me falado que eles enxergam que no futuro não tão longo, talvez 5, 10, 15 anos, a gente pode ter menos gente usando teclado e mouse, porque ele acha que os computadores vão virar mais agentes. Qual é que é a sua visão sobre isso? Olha, eu nunca me deparei para pensar como que a gente vai consumir tecnologia, mas sim como que a tecnologia vai cada vez nos beneficiar. Quando a gente fala, se você lembrar um pouquinho atrás, a gente não usava ferramentas de comunicação como o WhatsApp. E hoje já é uma adoção que você tem em todas as faixas etárias. Todo mundo utiliza um WhatsApp hoje. A mesma coisa em inteligência artificial. A gente vai consumir inteligência artificial de diversas formas. No teu celular, no teu computador, na tua TV, em tudo que você tem. Que basicamente a inteligência artificial é pegar dados, fazer um arranjo desses dados e ver como que eles podem se transformar de uma forma mais efetiva. E isso sempre existiu. A única questão é que cada vez mais com inteligência artificial generativa, você passa a ter meio que uma PA, né, uma progressão geométrica da adoção e dos resultados que você tem. Então, eu não diria a forma, eu diria assim a evolução do uso. Independentemente se vai ser com teclado, se vai ter a tua Alexa que vai coletar dados, eu diria que a forma como que elas vão estar correlacionadas. Acho que é o mais importante, não a forma como você vai fazer o input da informação ou tirar essa informação, e sim como que elas vão estar correlacionadas. E isso que eu acho que vai ser o grande benefício da inteligência artificial a médio e longo prazo. É isso que eu enxergo do ponto de vista de adoção dessa tecnologia. Perfeito. E a gente já falou de notebook com IA embarcada, fora os computadores. Em quais outros produtos vocês estão colocando IA e quais vocês acham que vocês vão conseguir embarcar IA nos próximos anos? Como eu te falei, a HP já fez a adoção quase em todo o seu portfólio de inteligência artificial. Posso te dar 2 exemplos. Um é de impressão. Então, você que está nos escutando hoje sabe que já certamente mandou imprimir uma planilha de Excel e saíram 5 folhas e a planilha eram suas 2 folhas. Por quê? Porque o computador é muito obediente. Ele faz o que você pede para ele fazer. Então, ao invés de você ter a necessidade de pegar, fazer determinar a área que você quer imprimir, em que páginas que você imprimir, hoje os softwares da HP com inteligência artificial, eles já vão interpretar tudo isso aí. E aí eles vão, quando você dá para imprimir, ele vai pegar toda a informação e vai falar, é isso mesmo que você quer imprimir? Te dou uma sugestão para você colocar um título. Ele proativamente te vai dar esses cenários. Você está olhando uma matéria ou uma receita de bolo e você manda imprimir hoje o site. O que normalmente acontece? Tem várias folhas, numa folha sai o banner, na outra folha sai o cabeçalho, outro rodapé. E finalmente, talvez na 10ª folha, você vai ver que saiu a receita de bolo. O software da HP, com inteligência artificial embarcada, ele vai interpretar que é uma receita de bolo que você quer imprimir e ele vai te dar o formato
que você te sugerir vários formatos de impressão desse conteúdo. Com isso, vai evitar frustração, vai aliviar tempo e vai te tornar muito mais efetivo. Isso já está no mercado, as impressoras com essa tecnologia? Os nossos softwares já estão saindo e uma notícia interessantíssima. Esse software, parte desse software foi desenvolvido aqui no Brasil, no nosso centro de pesquisa e desenvolvimento que fica no Sul, com mais de 300 colaboradores, que trabalha ao mesmo tempo com outros centros de desenvolvimento da HP ao redor do mundo. Perfeito. Eu ia perguntar justamente isso. Acho que P&D está muito conectado com vocês, como de qualquer outra empresa de tecnologia. Hoje, quanto vocês investem mais ou menos em P&D? E você já falou de uma tecnologia feita aqui, né, em terras tupiniquins. Quais outras coisas que a HP desenvolveu aqui no Brasil com pesquisadores, né, com brasileiros? Eu te diria que a nossa área de P&D, inclusive, eu mando um abraço aqui para nossos colaboradores lá do Rio Grande do Sul. Eles são uma fábrica de patentes. Eu acho que uma empresa que olha para o futuro, ela é tão forte com quantas patentes você consegue fabricar. E nós temos, assim, centenas, para não dizer milhares de patentes que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Uma empresa de tecnologia, ela tem que estar sempre olhando 10, 15, 20 anos na frente. E de que maneira que a gente consegue melhorar, transformar, criar novos processos. E é exatamente por isso que a HP investe tanto nessa parte de tecnologia. Como que a tecnologia nos pode tornar muito mais efetivos e muito mais eficazes? Essa é a missão. E é por isso que a HP tem investido muito na parte de processos, na parte de softwares e principalmente na parte de segurança. Na parte de segurança, hoje, ela é um item essencial quando você fala de dados, quando você fala de você estar conectado em diversos pontos, em diversos locais. Como que o teu computador não vai ser atacado? Então, hoje, novamente, nós falamos que nosso computador ele é o mais seguro do mundo, porque ele tem diversas camadas de segurança, tanto de invasão, de malwares, ou de visão, ou de, por exemplo, eu estou vendo a tua tela aqui. Eu estou conseguindo enxergar o que você está lendo. Se você tivesse um HP, você tem um sistema de SureView. Você, hoje, com a inteligência artificial, ele vai detectar que eu estou olhando o teu computador e ele vai ocultar o conteúdo a mim. A tela. Não. Ele esmaece a tela, mas você que está na frente do computador, você consegue ver. Então, esse é um benefício de inteligência artificial hoje embarcada. Porque às vezes você está tão concentrado, está com fone de ouvido, escutando uma música, trabalhando sobre um projeto super confidencial num café. E de repente uma pessoa passa do lado e enxerga. E aí pode ser que você está mexendo justamente na linha mais importante. O computador detecta que tem uma pessoa atrás de você e ele pega e faz o bloqueio visual para essa pessoa que está passando por trás. Então é por isso que é tão importante a questão de segurança. Tanto no uso, quando você se faz a conexão, porque você tem que estar hoje conectado na internet. Mas essa ponte aí é que ela é tão perigosa. E hoje você vê, cada vez são mais criativos os ataques que os usuários passam a ter. Perfeito. Aliás, você falou de olhar a tela, eu vou perguntar justamente o que não está na tela por enquanto, mas que está na pauta, que é isso da segurança, porque virou um tema muito relevante dentro do setor de vocês, né? Como você falou, é uma prioridade para vocês, e a gente vem de cada ano que passa, tem muita coisa acontecendo nesse ramo. Eu me recordo que acho que foi 2021, 2022, que foi um ano que foi marcado por grandes empresas tendo problemas com cibersegurança, e a gente teve JBS aqui no Brasil, acho que Tesla lá fora, a gente chegou a ter um caso relevante com Renner também, se não me engano. E aí, para responder, as empresas compram, né, empresas de cibersegurança, né? Então, eu me recordo que nesse mesmo ano, às vezes na mesma notícia, saiu uma semana de uma empresa que foi atacada e outra empresa lá do mesmo ramo comprou lá por 300 milhões uma empresa só de segurança digital. Como é que vocês olham para esse tema? Vocês têm um núcleo de cibersegurança? Vocês já fizeram compra de alguma companhia nesse sentido? Como é que a HP está olhando para esse tema de segurança de dados em específico? A nossa estratégia com segurança remota de mais ou menos de 2019. Sempre tivemos perifericamente alguns softwares de segurança embarcados na máquina. Mas em 2019 a HP entendeu a importância para os nossos clientes, independentemente do segmento que eles trabalham, de eles terem um endpoint muito seguro.
E são vários aspectos, como eu já te falei, da entrada de vírus, da manutenção dessas informações, de como que você vai depois descartar o teu computador e ter certeza que a informação que você teve no teu computador ela foi realmente eliminada após o teu uso. Então, toda essa camada de serviço, ela vem para atender essas necessidades do usuário. Geolocalização do próprio equipamento. Mesmo com ele desligado, a gente consegue encontrar um equipamento HP. E isso, ela não tem a ver de custo. Não existe um custo correlacionado a isso. A única coisa que o único momento que você consegue mensurar esse custo é quando você tem que pagar um resgate para as informações que você perdeu. Por isso que a gente fala, produtividade, segurança, sustentabilidade são itens que eles você pode até precificar, mas eu diria que eles são mandatórios para você tomar uma decisão quando você vai adquirir um produto de tecnologia. Perfeito. E hoje vocês têm times dedicados à cibersegurança? Como é que é isso da porta para dentro da empresa? A nossa estratégia chama Wolf Security, que é toda uma estratégia de segurança embarcada nos nossos equipamentos. Evidentemente, eles estão muito mais concentrados nos computadores comerciais, que nós comercializamos para o mercado corporativo, porque é onde você tem os maiores ataques. E temos vários serviços que são adquiridos separadamente. Então, temos todo um portfólio, um menu dedicado à questão de segurança, que hoje faz parte do nosso DNA e da nossa estratégia embarcada para os nossos clientes. Perfeito. E eu queria perguntar, trocando um pouco de assunto aqui, a gente viu, vocês são fabricantes de componentes, a gente viu desde a pandemia a gente ter o home office ficando mais forte, e na média eu acredito que as pessoas olharam mais para gadgets de modo geral, né? Então, assim, a pessoa às vezes aproveitou que estava mais de home office em 2020, 2021 e passou a ser a pessoa que consome mais, né? Pega um mouse melhor, pega um headset melhor. A pandemia, de fato, mudou o comportamento do consumidor de tecnologia, tanto o corporativo quanto o pessoal? Hoje a nossa estratégia é denominada Futuro do Trabalho. E essa estratégia Futuro do Trabalho é como que o usuário ele vai lidar com a tecnologia. Como que ele encara hoje, não um home office, mas sim um trabalho híbrido, que você trabalha na tua casa, você trabalha em um café, você trabalha no teu escritório, no aeroporto, no avião, e é exatamente isso que a gente prega. Nós pregamos hoje que você pode trabalhar em qualquer lugar, do mesmo jeito, como você quiser e quando você quiser. Essa é a grande liberdade que você tem quando você tem uma equidade de uso, você tem uma boa experiência de uso. E sem dúvida nenhuma, na pandemia era normal um gato subir na mesa, um cachorro o filho está chutando a bola e todo mundo está escutando dentro da conversa. Aqui, durante a pandemia isso foi quem não passou por isso? Mas hoje, se você está trabalhando home office, não é uma imposição. Então, você tem que ter hoje ferramentas que evitem que você passe por uma situação dessas. E exatamente aí é onde entram os computadores. Falando um pouquinho sobre a questão de inteligência artificial, os nossos fones da Poly, eles têm 6 microfones na sua haste que identificam o barulho externo também. Então, e você pode tanto ligar no teu computador quanto no teu celular. Então, vamos supor o seguinte, você está na tua residência, você saiu para pegar um café na tua casa, tocou o teu celular. Você, com o comando de voz, você já atendeu a ligação. Mas a pessoa que está ligando para você não tem que ficar escutando o barulho da cafeteira, fazendo o café. E com isso, você ganha muita produtividade, porque você não tem que ficar dando explicação. Então, basicamente, você está na tua casa fazendo um café, com um barulho da máquina de café e tendo uma conversa tranquilamente com a pessoa que te ligou e precisava falar com você de um assunto extremamente importante. Isso é como que a gente encara o futuro do trabalho, certo? Porque o trabalho não tem que parecer trabalho. E aí é onde a gente consegue aumentar a satisfação e a relação da pessoa com o seu próprio trabalho. Essa é a maneira que a gente enxerga
de como que a gente pode contribuir hoje com o nosso usuário. Vocês desenharam essa estratégia quando? É recente? Segurança 2019, depois da pandemia a gente entendeu como que ia ser essa correlação, depois como que iria ser pós-pandemia. Por isso que a HP adquiriu a empresa Poly, que tem produtos fantásticos, produtos que vêm com uma tecnologia embarcada desde que o homem chegou na Lua. O headset que o homem chegou na Lua era um produto da Plantronics, que hoje é HP. Então imagina, se funcionou para ele se comunicar da Lua, imagina hoje para você se comunicar desde um café. E foi desde então que a HP tem essa estratégia, olhando muito para o consumidor, olhando muito para a experiência, desenhando produtos que tragam uma melhor experiência e principalmente que tenham uma responsabilidade social por trás. Quando você me perguntou o que talvez os clientes não saibam, é que 45% das nossas impressoras aqui no Brasil já são feitas com plástico reciclado aqui no Brasil. Talvez vocês não saibam que essa parte desse ecossistema de economia circular que nós temos é feito aqui no Brasil, e nós apoiamos mais de 52 cooperativas que hoje tratam o lixo, mas normalmente é plástico, papelão, mas lixo eletrônico. Lixo eletrônico é lixo eletrônico. Só que com a nossa atuação, junto com essas cooperativas, você faz um trabalho fantástico. Convido a que todo usuário vá numa cooperativa de coleta de lixo. Sem eles, a gente não estaria conseguindo andar na rua. E aí o lixo eletrônico se torna um luxo. Então, hoje a gente consegue reinserir, principalmente produtos que desde a sua concepção, a gente fabrica eles para que a gente consiga fazer a reciclagem dos próprios produtos. Para que durem mais, para a gente conseguir ter programas de cuidado digital que a gente possa usar depois de usarem dentro de uma empresa, eles servirem também para a inserção de cuidado digital. E se não for mais usado, você pode conseguir fazer a reciclagem correta desse equipamento e a reinserção desses componentes na cadeia produtiva. Perfeito. A gente já fala mais de ESG, mas antes disso, que eu só ia perguntar, você falou isso do futuro do trabalho, de como é que vocês redesenharam isso. Tem algum movimento do consumidor que vocês perceberam muito relevante nesses últimos anos? Tipo, na média, o ticket médio está mais alto, as pessoas estão comprando mais algum periférico específico? Teve algo que rolou no mercado de vocês nesses últimos anos, desde a pandemia? Certamente, fone de ouvido, que tenha sistema de bloqueio de ruído é muito importante. Como eu já te falei, o gato hoje em cima da mesa já não é uma coisa tão comum. E principalmente a preocupação do usuário com a sua segurança. A segurança hoje é um quesito muito visto pelo usuário, onde quando ele entende a proposta de valor, ele realmente vê isso como um grande benefício, não vê isso como um custo, vê muito mais como um investimento, segurança. Perfeito. E agora voltando no tópico de ESG, né, já que você falou aí da reciclagem e tudo mais, eu sei que é um tema que está bastante conectado com a HP, né, com o DNA de vocês. E eu me recordo que lá em meados de 2021 vocês anunciaram globalmente, né, metas de sustentabilidade, metas nesse sentido que foram metas bem ambiciosas. Eu lembro que fez um barulho bem grande no mercado, muita gente falou sobre. Quais que são mais ou menos as metas que vocês têm hoje com relação à sustentabilidade? E a gente já tem quase praticamente 4 anos desde que a HP anunciou isso. Como é que está o caminho de vocês? Como é que foram esses 4 anos? Como é que vocês conseguiram progredir nessas metas? Olha, até 2030, que está logo aí, a HP quer chegar a ter 70% da sua matéria-prima reciclada. Já te dei um exemplo que aqui no Brasil a gente já está perto dos 50% na parte de impressão. Isso é muito importante. A parte de fabricação com zero de carbono. Também até 2040 a gente quer ter 0% de emissão de carbono, que é onde a gente está fazendo também. Na parte de embalagens, eliminar completamente todo o plástico dentro das nossas embalagens e isopores. E com isso desenhar embalagens
que os componentes sejam 100% recicláveis e que deem segurança ao transporte. Isso até 2030, tirar todo o plástico das embalagens. Tirar o plástico das embalagens, já nos próximos 2 anos a gente não terá mais nenhum produto com plástico na embalagem. E aí você vê também, além disso, você ter toda uma cadeia logística preparada para um volume menor de transporte, e que isso obviamente traz um consumo de carbono muito melhor, né? Aliás, eu vi outro dia uma matéria muito interessante que, pelo advento do uso de alguns remédios para redução de peso, as companhias aéreas nos Estados Unidos já estão vendo uma significativa redução de carbono. É impressionante. E exatamente, imagina, para todos os produtos consumidos globalmente. Acho que é bastante interessante. Perfeito. E eu me recordo que eu tinha visto um dado também nesse sentido, que acho que era uma das abas no site de vocês, na parte de ESG, eu acho, que falava que mais de 1 bilhão de libras de materiais reciclados já foram usados em produtos e embalagens desde 2019. É isso mesmo? E você tinha me contado, até antes de a gente ligar as câmeras, que vocês usam até óleo de cozinha na hora de reciclar alguns materiais e produzir algumas coisas. O que vocês usam nos materiais, nos produtos que vocês produzem que são de materiais reciclados? Nós tivemos mais de 10 mil toneladas dentro do nosso programa HP Partners, que é a parte de reciclagem, e a gente vê todos os materiais que a gente utiliza, porque, como eu já te falei, desde a concepção a gente vê que material que ele pode utilizar produtos reciclados. Então aí você consegue determinar que equipamento, que material terá o teu equipamento. Nós utilizamos plástico, a parte de alumínio, como eu te comentei, hoje para a nossa parte produtiva de teclados, nós utilizamos até 20% de óleo de cozinha usado. Que hoje, quando você fala isso, você vai lembrar de uma embalagem depositada no teu andar, na área de serviço, com o óleo usado, porque se você jogar dentro do encanamento, você vai entupir teu encanamento. A HP utiliza isso para usar um novo produto, para inserir esse tipo de material dentro da sua cadeia produtiva. Nós temos, por exemplo, também uma estratégia muito forte com retirada de lixo dos oceanos. Tanto é que a nossa linha top, a nossa linha de notebooks, ela tem uma cor azul. Em homenagem também aos 5% de material de reciclagem de lixo que a gente retira dos oceanos e está dentro do computador. Então, pode parecer nesse caso 5%, mas é muito importante que você tenha uma estratégia que dentro da tua cadeia de produção contemple todos esses equipamentos. Em termos de conservação e reflorestamento também, antes de a gente trocar uma ideia aqui, antes de ligar as câmeras, você tinha me falado que hoje conservação é também uma iniciativa de vocês, né? Vocês têm práticas, quais práticas que vocês têm nesse sentido? Você sabe que no Brasil nós somos bilionários do ponto de vista de fauna, florestas. Todos nós que estamos aqui no Brasil, nós somos bilionários. E a nossa missão é que a gente não pode sair, no final dessa história, milionários. A gente não pode deixar de ser bilionários, nós temos que continuar sendo bilionários. E aí vai muito mais de uma estratégia de conservação. Conservação, também temos a questão de reflorestamento, mas para você conseguir reflorestar tudo que você tem de árvores, imagina quantos milhões de árvores você precisaria fazer reflorestamento. Mas sim a conservação de mata nativa. E principalmente programas que estão ao redor desses programas. Como eu te falava também, quando a gente vê a questão de reflorestamento ou de conservação, a conservação também é da comunidade que está dentro desse ecossistema. Então, a HP tem um programa denominado Acelerador de Cuidado Digital, onde um dos nossos parceiros, que é o Instituto Vagalume, leva livrarias, bibliotecas itinerantes na Amazônia, para que as crianças possam ter a oportunidade de pegar um livro. Qual que é o valor disso? Inestimável, acho. Inestimável. Então, a conservação não é só da árvore. A conservação é do ecossistema, do futuro.
A essa criança que está tendo a oportunidade de pegar um livro, de abrir o seu conhecimento, de abrir a sua inspiração, certamente vai ser um cidadão que vai ajudar a garantir políticas de conservação que se perpetuem no longo da história. Perfeito. E o Brasil globalmente, né? Hoje vocês estão em quantos países? Nós estamos presentes em mais de 68 países com operações HP. Perfeito. E nessa parte do ESG, o Brasil é uma referência? Como é que a operação brasileira é vista lá fora, tanto nesse sentido quanto de um modo geral? Pelo fato de nós termos 90% dos produtos que comercializamos no Brasil fabricados dentro do Brasil e termos montado aqui no Brasil todo um sistema de circularidade fabril, nós somos sim uma referência dentro da HP, porque nós conseguimos ver na sua totalidade a implementação, o uso e a reinserção de todos os materiais dentro da mesma cadeia produtiva. Perfeito. Esse nível de circularidade é no mundo todo ou aqui é maior? No Brasil a gente tem um sistema já implementado localmente. Como eu já te falei, o Brasil é um continente. Para a América Latina nós temos uma estratégia que atende toda a América Latina, fora o Brasil, que contempla as mesmas políticas. O que é muito mais satisfatório no nosso caso é que nós temos 100% já implementado aqui no Brasil. A gente consegue fazer a coleta. Se você é um usuário HP, você entra no nosso portal HP Planet Partners e você pode pedir para retirar o produto que hoje você talvez não vai ter mais uso. Nós vamos até qualquer endereço do Brasil, retiramos seu equipamento e damos um fim a ele do ponto de vista com segurança e para poder reinserir. Aqui em São Paulo a gente começou uma iniciativa muito bacana, que, como eu já te falei sobre a questão de cooperativas, lixo. No Brasil, aqui em São Paulo, a gente vive, na sua grande maioria, em prédios. E em prédios, você sabe que todo mundo em prédios tem, o lixo hoje já tem destino para plástico, para papelão, mas para computadores, para coisas eletrônicas, cabos, fios, máquina fotográfica, se não usa mais. Dá uma procuradinha aí na tua casa, nas tuas gavetas, quanto lixo eletrônico você não tem, que você não quis despejar porque um celular que você acessou tua conta bancária, você não quer se desfazer dele. Pensando nisso, nós desenvolvemos um programa aqui denominado HP Condomínio Consciente, que são coletores com um nível de segurança que você deposita teu produto eletrônico e você não consegue retirar ele de volta. E esse equipamento ele vai ser processado com todo o nível de segurança gratuitamente, independentemente da marca do produto que você tem no condomínio, alimentar o nosso ecossistema de cooperativas e também a gente tem matéria-prima para a gente reinserir dentro dos produtos. Somente nós temos mais de 500 condomínios, mais de 500 coletores instalados nesses condomínios. Nós queremos chegar a 1.000 e hoje já retiramos aproximadamente 2.000 toneladas de lixo eletrônico desses condomínios. Contextualizar, imagina você levantar 2.000 toneladas de lixo eletrônico. Coloca em uma rua, você para a rua. É um volume muito grande. E o mais importante que você instalou um condomínio, no início você vai ter um uso alto e depois você passa a não ter. O impressionante é que o uso é constante. A coleta de lixo ela é constante. Então, cada vez mais tem uma produção de lixo. Então, o lixo eletrônico é um problema real que a gente tem que atacar e tem que ter uma solução. Perfeito. E que ele perguntar ainda, trocando um pouco de assunto com relação à companhia, né? Você falou que vocês estão hoje em quase 70 países com operações próprias, né? E hoje, geopolítica, de um ano para cá, principalmente, começou a ser um tópico mais relevante para as empresas. Hoje, o cenário que a gente vive de guerra comercial e tudo mais, isso afeta vocês? Como é que vocês enxergam o contexto que a gente tem hoje? Nós enxergamos, não agora, pelo contexto que nós estamos vendo hoje, a HP já vê que a descentralização
da sua parte logística era uma oportunidade que você tinha independentemente do contexto político. E por isso que a HP já tem uma estratégia de diversificação de produção ao redor do planeta. Porque é importante, tem fatores, às vezes, climáticos, políticos, de saúde pública. Tudo isso envolve que quanto mais diversificado você estiver, mais seguro você está. É como se você tivesse uma carteira de investimentos. Quanto mais diversificada, mais pulverizado você está. E principalmente porque você tem problemas logísticos. Hoje a logística ela se torna muito mais desafiadora. Então, para chegar um produto aqui de São Paulo para a Argentina é muito mais rápido que da China para a Argentina. Porque se você está com uma necessidade urgente, na Argentina de caminhão você está em horas, em dias, vamos dizer assim. Da China, quanto tempo você leva? Então, não pode ser rodoviário, não pode ser... Só pode ser ou aéreo ou marítimo. O aéreo, às vezes, ele inviabiliza a questão por uma questão de custo. Então, você vê aí você passa a ver também situações também econômicas, onde você tem benefícios de vender um produto através do Mercosul, do Brasil para a Argentina, para outros países que participam do Mercosul. Então, não é só um fator, são vários fatores que levaram à decisão, não agora, já há 4, 5 anos atrás, que a gente viu que essa seria uma estratégia de diversificação de portfólio. Foi pouco depois do pós-pandemia, então. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Todas as empresas, todos os segmentos sofreram com o uso, com a falta de alguns serviços. E é por isso que a empresa tomou consciência e mudou a estratégia para diversificação. E hoje, vocês já tendo essa estratégia estabelecida aí há 4, 5 anos, vocês consideram que isso faz de vocês hoje mais resilientes? Vocês lidam melhor com o cenário que a gente tem hoje por conta disso? Olha, eu diria que os desafios, eles sempre são constantes, estão aqui para nos desafiar. Evidentemente que isso nos torna mais preparados para enfrentar os desafios. Quando você não tem alternativas, você fica sem opções de criar. Então, talvez isso sim nos torne muito mais resilientes, mas principalmente muito mais eficazes na resolução de problemas. Porque quando você tem a fabricação centralizada, você pode ser muito eficiente. Mas se todo o contexto, ele pode tornar pouco eficaz. Então, eu diria que a resiliência e a eficácia vieram junto com toda essa estratégia. E falando nesse tema de geopolítica, a gente teve um passado com relação a... No passado, aliás, a gente teve aquela questão da crise dos semicondutores e tudo mais. Isso chegou a afetar vocês? Como é que vocês enxergam esse tema? Claro, nós usamos componentes dos nossos parceiros que sofreram esse desafio na produção. E isso também trouxe algumas reflexões de como que você utiliza, com que tecnologias você acaba utilizando. E também houve uma diversificação nessa parte de uso de componentes. De fornecedores, você disse? Não, sempre houve, mas também até adoção e uso por parte dos clientes. As empresas, elas reagiram rapidamente, estamos falando de empresas globais, super competentes, comprometidas com seus investidores, com os próprios usuários, e são, vamos dizer assim, desafios que aparecem. E esses desafios, eu acho que eles nos trazem grandes aprendizados e grandes oportunidades. Perfeito. E o que vocês fizeram para contornar isso foi diversificar fornecedor? Quais decisões mais ou menos vocês tomaram? Não diversificamos, nós temos uma gama muito, muito ampla de fornecedores. O nosso portfólio e a nossa estratégia ela é extremamente ampla, então nós temos produtos desenvolvidos em várias plataformas, com várias estratégias. E evidentemente hoje a gente tem o reconhecimento por parte do usuário também de outras tecnologias e outras adoções. Então, a gente ampliou muito o portfólio,
A gente acabou tendo um ganho de opções de portfólio após esse episódio. Perfeito. Um ganho de portfólio com semicondutores, você disse. Sim, às vezes, por exemplo, se tem uma categoria de produtos, vou te dar um exemplo com uma workstation, que é um produto de alta performance, onde a gente talvez tivesse somente com um parceiro um produto somente com esse parceiro em específico. Hoje a gente tem esse produto, essa categoria com 2 ou 3 parceiros para poder suportar qualquer eventualidade e cada um tem sua estratégia. Perfeito. E falando menos sobre mundo e mais sobre Brasil aqui, né? Geralmente cada executivo ou cada empresário que a gente traz aqui, geralmente às vezes tem alguma pedra no sapato, fala, poxa, a gente sofre um pouco mais com a inflação, a gente a gente se preocupa mais quando tem cenário de juros altos, né, que é o que a gente tem agora. Vocês consideram uma empresa resiliente ao macro que a gente tem no Brasil hoje? Hoje a Selic de 15%, que é o que a gente tem enquanto a gente está gravando aqui, é um agressor para o cenário de vocês? Como é que vocês estão enxergando? Como é que o macro brasileiro tem afetado a operação da HP? Eu costumo dizer que, Eduardo, eu estou no Brasil desde 1984. Se eu colocar a minha história no Brasil e tudo que eu consegui aqui no Brasil, todas as empresas que eu consegui trabalhar aqui no Brasil, o contexto, a experiência que a gente tem, eu diria que o que nós temos hoje não chega nem perto do que nós já passamos. Quando cheguei no Brasil, aqui a inflação era 40% ao mês. Nem se falava de Selic. Você tinha remarcação de preço a cada 15 dias. Hoje, se você for ver a política como um todo, ela está muito mais estável. Ela está muito mais previsível. Você, em 85, você tinha que chegar no supermercado até dia 5. Que você recebeu o salário e você tinha que sair para comprar. Porque no dia 10 já o teu salário não ia comprar o mesmo volume de comida que você comprava. Olha essa correlação que nós temos. Evidentemente, não é uma visão apaixonada pelo problema, mas é uma visão de você olhar as oportunidades. É o que eu sempre falo, dentro da empresa nós temos que olhar que oportunidades nós temos que ter dentro do contexto. Porque desafios, eles são sempre uma constante, independentemente da história. Pega 200 anos para trás. Cada ano teve algum desafio. A questão é como que você vai se pautar nesse desafio. Qual que é a estratégia você vai estar fazendo? Mas dentro desse contexto, é a nossa estratégia como que a gente vai continuar implementando e colaborando com o crescimento do país. Nós temos que tornar o Brasil um país cada vez melhor. É por isso que eu trabalho no Brasil. Eu trabalho para isso e, graças a Deus, eu sou muito consciente e grato de estar dentro de uma empresa como a HP que me dá essas oportunidades. Da gente conseguir ter um ecossistema de cooperativas e ter todo um ecossistema de sustentabilidade, da gente conseguir colaborar com a equidade digital para que a gente tenha um país muito melhor preparado, porque afinal somente a educação transforma o país. Então, principalmente eu diria que compartilho a minha maior preocupação. Minha maior preocupação é como que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Não é a Selic que me preocupa. E isso independe da inflação, da situação que você tem, porque é realmente onde se transforma, de fato, os problemas em oportunidades. Então, é por isso que nós trabalhamos e posso dizer que a taxa Selic será uma constante. O que não pode ser uma constante é a situação que nós temos de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à educação, ou que você está jogando um lixo eletrônico que vai estar no meio do meio ambiente. Essas são as reais preocupações que nós temos que ter. O resto são componentes que a gente enfrenta no dia a dia normalmente. É do jogo. É do jogo. E o que eu ia perguntar, você veio, até para você falar para o nosso público, você veio para o Brasil na década de 90, isso. Ainda tinha, de onde que você veio e como é que foi, onde que você estava nesse período de inflação, como é que foi chegar justamente nesse período, que era um Brasil muito mais difícil do que é hoje? Eu cheguei com uma bagagem, eu era a bagagem do meu pai. Eu cheguei com 14 anos aqui no Brasil, meu pai ele foi transferido para o Brasil. Nós moramos na Colômbia, mas meu pai era venezuelano. Era diplomata,
Então trabalhou em alguns países e veio para morar no Brasil. E aí eu acabei fazendo colegial, estava indo embora, mas aí consegui a faculdade. E aí na faculdade conheci minha esposa, meus pais foram embora, meus irmãos foram embora, e aí constituí a minha família aqui no Brasil. E você trabalhava? Como é que você estava quando tinha esse período de inflação que você falou que chegou a ser 40% ao mês? Eu tinha 14 anos, 14, 15 anos. Foi nessa época eu tinha isso, mas eu era um consumidor. Ou seja, a minha mesada se transformava. No primeiro dia eu andava de táxi, no segundo dia eu tinha que andar de ônibus, no terceiro dia eu tinha que ir a pé. Certo? Então, é assim que a gente lidava com a questão da monetária na época. Você vê, até depois, na virada dos anos 90, que teve realmente a grande virada da estabilização da moeda. Do Plano Real. Do Plano Real, mas foram 7 anos que eu me lembro que era supermercados, compras, baixa oferta de produtos aqui para você poder comprar. Era essa a realidade. Olha, se você vai hoje num shopping, entrar na internet, no teu browser aí, em 24 horas, que produto chega na tua casa, o que você quiser. Olha que diferença. Antigamente você tinha uma restrição de produtos, uma restrição de serviços. Hoje é ilimitado. Hoje os nossos serviços bancários são fantásticos. Você tem banco no teu celular, banco no teu relógio, você tem acesso a tudo. Então, por isso que eu faço essa comparação. Não dá para você reclamar de hoje. Você tem que encarar realmente isso como do jogo e ver o resto como oportunidade. Ia ser mais difícil ser CEO da HP nessa época, então, de hiperinflação. Olha, certamente. Certamente deveria ser, mas sempre foi. O Brasil ele foi uma escola fantástica de resiliência, de mudanças. Eu costumo falar que naquela época o Brasil era visto muito diferente do mundo. Hoje eu diria que o mundo está muito mais parecido ao Brasil daquela época. Então a gente evoluiu, o mundo andou de lado. Mas em que sentido você diz? Do ponto de vista de complexidade. Quando você falava para uma pessoa lá fora, olha, aqui o imposto mudou. Como mudou? Como mudou o imposto? Como mudou uma taxa? O que está acontecendo hoje? Está mudando isso. Nós estamos acostumados já a isso. A gente teve essa evolução, a gente sabe que uma alteração é uma oportunidade, não um desafio. A gente encara isso sempre. E esse DNA que as empresas têm aqui no Brasil é tão importante. Por isso que eu sempre costumo falar, depois que você passa no Brasil, você adquire uma experiência e uma resiliência para você brilhar em qualquer outro país. Nós temos, obviamente, alguns países até com desafios maiores. Você pega lá outros países fora do Brasil, tem bastante desafios do ponto de vista de impostos, tributários também. Mas aqui agora o Brasil com a reforma tributária, que obviamente vai levar 9 anos para ser implementada, mas eu vejo com olhos super emocionado, vamos dizer assim, entusiasta da gente ter uma simplificação, que você não tenha que ter produtos em um estado para mandar para outro estado, onde você tem guerra fiscal, né? Onde você tem essa simplificação. Essa simplificação trará muita uma pujança econômica sem igual, porque imagina, se a gente já é produtivo e a gente já é eficiente com todos esses desafios, imagina você simplificando toda essa cadeia. Então, o que nós temos pela frente é uma excelente oportunidade de evolução. Perfeito. E o que eu queria perguntar agora, os momentos finais aqui do programa, a gente sempre faz perguntas mais curtas aí, mais sobre o seu perfil. Você já antecipou aqui como é que você chegou no Brasil e tudo mais, um pouco da sua história. Mas o que eu ia perguntar hoje, mais ou menos, como que é a sua, de forma resumida, como que é a sua rotina como executivo do HP? Quando a gente chegou no prédio, você já me deu um spoiler que você fica 2 dias aqui, 2 dias em Alphaville, né? Bom, primeiro que eu adoro estar com as pessoas. Eu acho que você realizar um trabalho home office, ele é muito conveniente, quando necessário.
Fora isso, e muito mais, depois do advento da pandemia, todos nós que estamos aqui, passamos pela pandemia, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui. Então, uma das coisas que eu posso falar, Eduardo, eu não reclamo de trânsito. Eu não reclamo de ter ido para Alphaville ou estar em São Paulo. Eu agradeço por estar aqui. Eu agradeço por ter a oportunidade de me relacionar, de estar e de conviver com pessoas. Esse é um primeiro ponto. Do ponto de vista de estratégia da empresa, acho que a liderança ela é exigida que ela esteja com as pessoas. Estar junto cria um motor de criação incomparável. Obviamente, ter a possibilidade de você ter trabalho híbrido te traz uma produtividade, mas criação, disrupção, formação de cultura, time, se faz juntos. Segundo ponto também, que eu diria mais para o lado pessoal, é a questão da saúde. Hoje a gente, praticamente, se você não estiver preparado para enfrentar estresse, metas, se o teu corpo, se a tua carcaça não estiver preparada para isso, e principalmente a tua mente e espírito, você não consegue desempenhar de boa forma. Então eu diria um tripé e obviamente, e tudo isso ser um laço familiar, que foi o que me fez ficar aqui no Brasil, não seria nada possível. Então eu diria que é família, corpo, mente, alma e principalmente estar com pessoas. Perfeito. E teve algum líder de referência que você estaria, seja algum chefe seu, alguma pessoa da sua vida pessoal, algum empresário, algum executivo que você admira? Pode citar mais de um, né? Porque é sempre difícil ser justo nessa pergunta. Não, eu seria injusto se eu falasse o nome, mas eu diria que todas as pessoas que me lideraram sempre me contribuíram com aprendizados, e principalmente as pessoas que eu liderei me trouxeram também muito aprendizado. Essa troca que você tem tanto com o teu chefe quanto o teu par, e principalmente com a pessoa que você lidera, hoje praticamente nós temos várias gerações dentro do mesmo ambiente. E você tem que estar preparado para lidar com essas gerações. Ouvir de uma maneira diferente. Quando se falou em 84, 90, o sistema de liderança era para entregar resultado. Você entregava o resultado de uma forma, não interessa a forma, interessa o resultado. Hoje a forma é muito mais importante do que o resultado, porque a forma é aquilo que vai perpetuar o teu resultado. E essa troca de gerações, que nunca foi, a diferença entre a geração de 90 e 60 não era tão grande, não era uma guerra tão diferente, mas agora temos às vezes 3, 4 gerações no mesmo barco. E como que você consegue se correlacionar? Como que você consegue chegar, que a mesma mensagem chegue apropriadamente para cada uma dessas gerações? E a mesma forma não chega a mesma mensagem. Então esse eu acho que é o grande desafio. E por isso o fato de você ter essa sensibilidade de estar convivendo e entender, é o que ajuda a fazer às vezes suprir os acertos. E aí é onde vem o grande aprendizado. Não é só você estar ensinando, você está aprendendo. Então eu diria que é uma aprendizagem dupla, sempre, e independentemente da razão. Eu costumo te falar, só para encerrar, nós temos no Brasil 2 áreas fantásticas, super equidade, praia e balcão de padaria. Que as pessoas que estão dentro do balcão da padaria, desde a pessoa que te atende, a pessoa que está do outro lado, sempre vai surgir um bom assunto. Então, quando a pessoa sempre fala assim, poxa, o que você tem a falar do Brasil? O Brasil é único. O Brasil é único. Não existe um balcão de padaria igual o balcão de padaria aqui do Brasil. Ou praia, obviamente, a gente sai de férias fora do Brasil, mas dentro do Brasil. Mas quando você tem um comparativo de como que é o comportamento do Brasil, na praia do Brasil e de outra praia do mundo, não dá para comparar. Então, quando é uma reflexão que eu sempre falo. A gente pode visitar, pode ver, mas realmente aqui a gente passa a ver coisas únicas aqui no Brasil. Perfeito. E além do líder, teve algum livro, alguma obra de arte que você gostaria de citar, ou que te influenciou muito? Eu diria que
se você vai ver grandes líderes ou grandes obras de arte, o Leonardo da Vinci, para mim é a minha maior referência. Quando a gente fala de arte, cultura, engenharia, ele é, para mim, um ícone. Normalmente, em tudo que eu sempre falo, sempre tenho ele como uma referência. Do ponto de vista de desafio, você pega o Alexandre o Grande, que se você for ver o que ele fez em 10 anos, praticamente ele conquistou o mundo, onde ele se transportava de cavalo. Como que era isso possível? Então, para mim, são grandes inspirações. Essas biografias que você tem dessas pessoas que construíram e realizaram tanto em tão pouco tempo, são grandes inspirações. Perfeito. E só para a gente ir também se encaminhando para o final, onde que você enxerga a operação da HP no Brasil daqui 5, 10 anos? Eu tenho uma missão muito simples, eu tenho que triplicar a empresa no Brasil. E é uma missão que eu abraço com muita confiança, porque isso vai me ajudar a triplicar tudo que nós fazemos ao redor da HP. Perfeito. Desculpa, triplicar em alguma métrica específica? O faturamento, o tamanho global, o número de colaboradores? Participação e faturamento. Perfeito. Nós vemos essa grande oportunidade, nós temos áreas que a gente deixou de atuar, e agora a gente está se preparando para atuar. Nós temos participação de mercado, que em outras regiões a gente tem uma participação maior de mercado. Eu sempre vejo, onde eu visito, a nossa participação de computadores. Então, nós temos uma grande oportunidade de crescer a empresa de uma forma rentável e principalmente contribuindo para os seus empregados, para os nossos acionistas e para a comunidade aqui no Brasil. Perfeito. E para a gente fechar, qual que foi o seu, são 3 anos mais ou menos, que você é diretor-geral da HP aqui no Brasil, qual que foi o seu pior e o seu melhor dia no seu cargo de diretor-geral da HP? Olha, eu diria que o meu melhor dia, eu posso resumir quando eu escutei de uma pessoa de uma cooperativa qual foi o impacto que nós fizemos na vida dela. Antes da nossa chegada nessa cooperativa, nenhum associado dessa cooperativa recolhia os tributos, então não ia ter direito à aposentadoria, tinha um salário, metade de um salário mínimo, e depois da nossa ajuda, da nossa assessoria, eles hoje têm um salário dentro da cooperativa muito bom, competitivamente ao mercado, trabalham do lado da casa deles, então eles não têm que se deslocar, e todos os tributos deles são coletados. Então, escutar isso de uma pessoa onde a nossa estratégia, a nossa ação conseguiu tocar isso, transformar essa vida, eu diria que foi um dia que eu entrei no carro e senti muito orgulho de ter tido esse momento com essa pessoa. Esse foi um melhor dia. Eu diria, pior dia, assim, para os desafios eu não vejo muito, obviamente, eu posso dizer o pior dia. Não do meu legado como levando a empresa, mas a pandemia sim trouxe reflexos muito, muito duros. Independentemente, eu acho que quando eu vejo a minha jornada dentro da HP, a pandemia foi um divisor de águas muito, muito marcante, onde a empresa teve uma atitude fantástica com os seus colaboradores, com seus clientes, com seus parceiros, mas isso é uma coisa que ainda ecoa muito forte. O que nós passamos, eu acho que as outras coisas que a gente teve são desafios, mas eu não posso chamar os desafios de pior dia. O pior dia para mim sim foi esse período da pandemia. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Tá bom, obrigado a você, obrigado pelo convite, pelo teu tempo e muito obrigado aos nossos
telespectadores. Perfeito, exatamente. Muito obrigado, exatamente como o Ricardo falou, para você também que acompanha a gente aqui da Isto é Dinheiro, do Dinheiro Entrevista. Lembrando que a gente sempre ouve você, né? Então você é o nosso chefe, deixa a sua opinião nos comentários, a gente sempre está lendo, sempre está acompanhando o que vocês estão colocando nos vídeos, deixa a sua sugestão, o seu feedback. Não esquece de engajar, então deixa o seu like, compartilha também esse vídeo, compartilha o programa completo, isso ajuda o YouTube, ajuda a gente a distribuir no YouTube, ajuda o nosso trabalho de várias formas. E lembrando que a gente também não tá só no YouTube, você pode pode ouvir ou assistir também, porque também tem vídeo nas plataformas de streaming de áudio. Então se você jogar lá Dinheiro Entrevista ou Isto é Dinheiro no Spotify, você também consegue encontrar todas as edições do programa, como eu falei, em vídeo. É isso, muito obrigado pela audiência, um abraço, até mais e tchau, tchau.